Começamos agora mais um programa Contra a Capa, que é essa vitrine da literatura mineira, em que a gente recebe aqui semanalmente escritoras, escritores mineiros ou com forte ligação com Minas Gerais, para poder falar sobre a sua vida, sobre a sua obra, sobre a literatura e muitas coisas mais. Eu sou Tio Flávio e recebo aqui hoje comigo para poder falar sobre os seus livros, sobre liderança e sobre poesia, sobre resiliência e sobre vida, o Bernardo Monteiro de Castro. Bernardo, obrigado por você participar com a gente aqui nesse espaço. Nós já tínhamos tentado te trazer antes, você tinha lá seus compromissos com a clínica, mas deu certo e você está aqui com a gente hoje, no momento adequado, né, para falar de um novo livro e dos livros que você já escreveu. Então, obrigado por aceitar. Bom, muito obrigado, Tio Flávio, querido. Bom estar com você mais uma vez e muito feliz por receber esse convite. Bernardo já me ajudou bastante nos projetos do Tio Flávio Cultural, pela experiência que ele tem aí na psicologia, mas a gente vai falar sobre o currículo dele já já. Eu só queria deixar aqui para você que não sabe onde pode ouvir novamente, assistir novamente o nosso programa, então eu vou falar sobre todas as mídias que a gente está. O programa Contra a Capa ele vai ao ar toda quinta-feira às 19 horas no portal do jornal Hoje em Dia. Então, quinta-feira, 19 horas, sempre um novo programa. Mas também na TV Promove, que é o canal 12 da Claro TV. Agora, as pessoas podem nos ouvir na Rádio Web Hoje em Dia e também nas rádios Alvorada FM, Difusora AM de Salinas, na Rádio Gorutubana de Janaúba, na Rádio Cidade FM de Corinto e na Rádio Eldorado de Sete Lagoas. Mas não nos ouviu, nem nos viu nessas mídias, como que pode fazer? Vai lá no YouTube. No YouTube você tem todos os programas que está no Jornal Hoje em Dia de BH. Então lá, Jornal Hoje em Dia de BH no YouTube, que todos os programas estão lá para você assistir e também compartilhar. Bernardo Monteiro de Castro tem um currículo maravilhoso. E a gente sempre fala os currículos das pessoas em valorização à trajetória das pessoas, porque estudar é o caminho que eu acho que todo mundo deveria perseguir, mas não é sempre uma realidade para todo mundo. Então, ele é psicólogo clínico, fez mestrado e doutorado em letras e seu trabalho de doutoramento venceu o prêmio Ampol de melhor tese de literatura no Brasil, do quadriênio 2000 a 2003. Porque é esse aqui, né, que virou o livro, que é a sua tese de doutorado. Exatamente. E em várias pessoas, entre vários trabalhos, né, eles escolhem alguns... Toda universidade que tem um programa de pós-graduação no Brasil manda nesse quadriênio, porque o prêmio Ampol ele é dado a cada 2 anos. Em 2 anos para a linguística e em 2 anos para a literatura. Então acaba sendo a cada 4 em uma dessas categorias. E durante 4 anos, a cada universidade, USP, UFMG, UNB, todas, né, vão selecionando a melhor tese de doutoramento que houve, encaminham para a Ampol, e a Ampol seleciona, nesse período então, de 4 anos, a melhor entre as melhores do Brasil. Você concorre uma vez, quando você faz o seu doutoramento. Né? E a minha tese de doutorado foi escolhida a melhor no quadriênio em que eu defendi a minha tese. 2003. E publicada, então, primeiro aqui nos Estados Unidos, essa edição norte-americana, e em seguida a edição brasileira pela Universidade Federal Fluminense. Então veio primeiro a norte-americana. Assim que eu ganhei o prêmio, a minha orientadora, nós vamos falar daqui a pouco, do pós-doc lá nos Estados Unidos, comunicou essa universidade que é especializada em literatura ibérica, porque eu trabalhei com um texto do século XIII da Ibéria, né, em galego e português, escrito pelo rei de Leão e Castela, Dom Afonso X Sábio. E essa editora, então, imediatamente publicou, porque já estava aproveitando de eu ter ganhado o prêmio, e eu ter recém-concluído também o meu pós-doutorado. E aí, no Brasil, pouco depois, a editora da Universidade Federal Fluminense abriu uma série chamada Estante Medieval e abriu com o meu livro essa série sobre literatura, teoria literária e literatura sobre a Idade Média. Ô Bernardo, você é psicólogo, você ainda atende na psicologia, né? Sim, cotidianamente. Você tem grupos de estudo, né? Coordena grupos de estudo, inclusive na área de psicologia. O que te levou a fazer mestrado e doutorado em letras? Bom,
em princípio foi um descaminho. Minha vida é cheia de descaminho, tio Flávio. Não tem jeito, eu faço um plano, dá outra coisa. Então, mas eu gosto de fazer plano porque dá aquela expectativa de que alguma coisa vai acontecer. Eu sei que não vai dar certo. Porque eu sei que não vai dar certo, mas bom, então é por aí que eu vou, né? Mas não é que não dá certo, é que acontece outra coisa, Exatamente, né? é. E na época, eu não estava disposto a sair de Belo Horizonte para fazer um mestrado. E o mestrado em psicologia ele tinha sido interrompido pela CAPES para que ele fosse requalificado, o daqui de Belo Horizonte. E eu fiquei sabendo que havia um mestrado, vagas para a seleção de um mestrado em literatura. Eu gostei sempre muito de literatura, eu escrevo, nós vamos falar daqui a pouco, né, mas eu escrevo desde a adolescência com alguma regularidade. E pensei em trabalhar com literatura e psicanálise. Porque o Freud foi muito influenciado pela literatura ao longo da teoria dele, da prática dele, dos estudos dele, ele cita vários e vários autores, né? E aí eu queria trabalhar com literatura e psicanálise, fiz o concurso para o mestrado lá na PUC, não havia na época uma pessoa definida já para me orientar, mas quando eu entrei as coisas foram mudando, como eu falei, eu faço um plano, vai para outro caminho, né? E aí as coisas foram mudando e eu trabalhei com essa literatura do século XIII, que é uma literatura muito rica, e eu peguei um tema que eu trabalhei com a sexualidade e a loucura, na transição da Idade Média para a Idade Moderna, me utilizando de um texto que era praticamente um documento, mostrando essas variações já nesse período, com um viés religioso, sim, mas a despeito disso, quase como se fosse uma crônica do período medieval, do que a gente chama de Baixa Idade Média, que é o final da Idade Média, né? E essa já organização para o que depois as pessoas chamaram de Renascimento. Então eu aproveitei, trabalhei com questões ligadas à psicologia, psicanálise, gostei demais do conteúdo, encontrei alguns elementos muito importantes ligados à estética da literatura, nessa transição também, do que a gente chama de cultura medieval para a cultura do que se chamou de Ocidente. E aí eu fiz o doutoramento também com essa literatura, trabalhei com referências psicológicas também, porque tem um capítulo específico sobre a questão do si mesmo, da noção de si mesmo, mas trabalhei com estética da literatura, ou seja, havia uma fresta estrutural na história da arte relativa à literatura do período gótico. O que isso quer dizer? Em geral, as pessoas identificam as 5 principais artes correspondentes em cada estilo de época: arquitetura, escultura, literatura, música e pintura. Tá? E existe uma correspondência, como no modernismo também existe uma correspondência para essas expressões. E na história da arte faltava uma definição para o que seria uma literatura gótica, do período gótico. O pessoal acha que o romantismo gótico e tal, isso é um neogótico, não é o gótico propriamente dito. O gótico é ali século XII, XIII, XIV principalmente, né? Mas não havia uma correspondência para a literatura. E eu consegui encontrar um modo de demonstrar um cânone literário que servisse como referência para a estética da literatura ligada à arte gótica propriamente dita. Então eu coloquei o tijolinho que faltava ali. Né? Isso já foi no doutorado. Isso foi no doutoramento. Que foi justamente o livro que foi lançado nos Estados Unidos em 2005 Exatamente. e aqui no Brasil em 2006. E aí, por isso, então, eu ganhei esse prêmio e fui publicado fora. Abriu muitas portas para mim. Né? Muito bom. Você fez o pós-doutorado lá na Universidade dos Estados Unidos, né? Em Cincinnati. Em Cincinnati. E nessa pesquisa você trabalhou aí com a subjetividade na literatura. Mas aí você trabalha muito no departamento de psicologia, psicologia do desenvolvimento humano e resiliência. Isso. E aí depois disso, dando palestras, aulas, trabalhando na Câmara dos Deputados, com cursos também, O né? mestrado